Olá, eu sou a professora Lídia e hoje a gente inicia nossas aulas de revisão, ou seja, desde o início, para que a gente entenda os processos elétricos e depois magnéticos também a partir da estrutura dos materiais. Para isso, então, o nosso conteúdo é chamado de carga elétrica e processos de eletrização. Claro, a gente vai ver esses processos a partir da carga elétrica que está na estrutura dos materiais. Então, para isso, você tem que entender o que é essa estrutura do material, ou a estrutura atômica em si, tendo em vista que os materiais são compostos de átomos. Então, ele tem principalmente 3 partículas. Se você não sabe, saiba que tem outras partículas, porém, elas não são, neste caso, importantes para a compreensão do conteúdo que vai ser dado hoje. A gente vai focar nessas 3 partículas, são elas os prótons, os nêutrons e os elétrons. Se tu verificar, tem as esferas aí azuis e as vermelhas, elas representam os prótons e os nêutrons, que estão no núcleo, essa parte mais de dentro do átomo. E essa esfera amarela, que são os elétrons, está na parte mais de fora. É muito importante que você compreenda a localização de cada uma delas, porque isso vai influenciar no processo de eletrização. Tendo em vista que elas têm sinais para cada uma delas, por exemplo, o elétron é um sinalzinho de menos, negativo, e o próton é o sinal positivo. Então, isso é muito importante para você entender que tipo de eletrização ou qual a carga desse material, uma vez que haja interação dessas partículas. Importante você entender também que o próton é aquele que está lá no núcleo de carga azul, ou desculpa, de cor azul, ele não tem carga, ou seja, não é positivo e nem negativo, ele não vai influenciar aí nos processos elétricos. Então, o que acontece? Naturalmente, os corpos que se encontram na natureza estão com a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Isso faz com que seja o mesmo valor de positivo e o mesmo valor de negativo. Quando tem esse mesmo valor entre positivo e negativo, então a gente diz que esse corpo está eletricamente neutro, ou seja, ele está neutro mesmo. E aí é por isso que quando você toca nos materiais, você não toma, por exemplo, uma descarga elétrica ou toma um choque. Comumente a gente utiliza essa palavra, você não toma um choque, por exemplo. Isso porque, sim, esse material ele tem elétrons, ele tem próton, mas estão na mesma quantidade, ou seja, eles não estão eletrizados ali, não é possível perceber. Então, essa palavra carga elétrica, ela vem a partir justamente da organização, da distribuição deles no átomo. Quando eles estão no mesmo valor, então está neutro, você não percebe, mas se de repente um corpo perde elétron, vai acontecer que ele vai ter excesso de próton, então ele vai ficar eletrizado ali. E essa eletrização se dá a partir dessa carga elétrica que está lá naquela partícula, tanto na positiva quanto na negativa. Então a carga que está presente no elétron e também no próton aí, hipoteticamente a gente vai dizer, então ela é o quê? Ela vai ser uma propriedade das partículas elementares. Essas partículas elementares que constituem os átomos que a gente já viu desde o início, lá o próton e o elétron. Então, quando a gente tem próton e elétron, tem essa propriedade chamada de carga. Quando estão em mesmo valor no corpo, está neutro. E aí, no momento em que, de alguma forma, há excesso de uma, ou seja, tem mais de uma do que a outra, então ele vai ficar assim eletrizado. E aí a gente vai ver como que se dá, então, essas formas de eletrizar um corpo. A primeira coisa é tu saber o que é carga elementar. A gente vai dar o nome de carga elementar para carga só de um elétron. E aí você vai ver que, claro, que nos corpos tem vários elétrons, porque um átomo só já tem vários elétrons, não tem só um. Então imagine um corpo que é feito de vários átomos. Então é um valor muito grande de elétron. Só que quando a gente fala de carga elementar, a gente está falando só de um átomo mesmo. Qual seria a carga, de um elétron? Qual seria a carga só de um elétron? A gente tem esse valor aí, você precisa lembrar, que é 1,6 vezes 10 elevado a 19, e a unidade para carga é Coulomb, representado pela letra C, C maiúsculo. E aí quando você vê esse C, já sabe e faz a leitura como sendo Coulomb. Esse valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é o valor da carga de apenas um elétron. Só que a gente já sabe que os corpos não são feitos, claro, obviamente, só por um elétron e muito menos por um átomo. Ou seja, esse valor de elétron ele é muito grande. Ou seja, você precisa juntar vários valores de elétron. E aí, no caso, se você tem um corpo com uma quantidade de elétrons, como que você sabe, então, qual é a carga total desse material? Tá aí a equação que vai ser esse Q, que vai representar
A carga total vai ser o N vezes o E. O N é o quê? É o número de elétrons, a quantidade que você tem. E esse E é a carga elementar, ou seja, a carga só de um elétron, que a gente já viu que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, você pega esse valor e faz essa multiplicação e vai achar a carga total desse material. Muito importante, como a gente está falando de números muito pequenos, a gente já está falando de... A gente está estudando mesmo a estrutura atômica, então a gente está estudando uma escala muito pequena. Como estamos estudando uma escala muito pequena, é preciso lembrar alguns submúltiplos que são utilizados aí. Então, a gente tem como submúltiplo bem utilizado o milicoulomb, que é o primeiro, ele vai ser 10 elevado a menos 3. O segundo, o microcoulomb, 10 elevado a menos 6. E o último, que é o nanocoulomb, 10 elevado a menos 9. São submúltiplos que você vai utilizar, tendo em vista que a gente está tratando, nesse caso, de uma escala atômica, ou seja, de valores muito pequenos. Quanto ao excesso, ou seja, digamos que um átomo estava neutro, ou seja, tinha a mesma quantidade de prótons e de elétrons, e de alguma forma ele perdeu o elétron, ou seja, ele ficou com mais prótons. Neste caso, ele vai estar eletrizado e tem duas possibilidades, aí você não pode esquecer, dele ficar eletrizado. Quando eu falo duas possibilidades, são nomes e não dos processos, porque os processos a gente ainda vai ver. Quais são essas possibilidades? Eletrizado positivamente e eletrizado negativamente. Positivamente quer dizer o quê? Que esse corpo tem mais próton, ele está com excesso de próton. Então, ele vai ter uma carga, a gente chama de carga positiva. E negativamente é quando ele tem excesso de elétrons, ou seja, digamos que ele ganhou o elétron de um outro corpo, então ele vai ter excesso também, e como a carga do elétron é negativa, ele vai estar eletrizado negativamente. É muito importante tu analisar esse material, porque tu verifica que o próton está no núcleo. Quem está na eletrosfera são os elétrons, ou seja, os elétrons que vão sair, vão se deslocar. Isso é bem importante para entender, por exemplo, a eletrização positiva, ou eletrizado positivamente, porque não quer dizer que, por exemplo, ele ganhou, não necessariamente ele ganhou carga positiva. Isso pode dizer que ele perdeu carga negativa, ou elétrons ali, porque é o elétron que se desloca. Pelo princípio da atração e repulsão, que fazem parte daqueles princípios lá da eletrostática, um deles é esse aqui, ó, chamado de atração e repulsão. Quer dizer o quê? As cargas, elas têm sinais e, dependendo da ocasião, ela pode atrair ou repelir. Quando que é isso? E aí é onde vem aquela frase que muitos conhecem, que é os opostos se atraem. Essa frase é uma frase que está relacionada a cargas elétricas. Então, tu verifica que os opostos se atraem, ou seja, o mais e o menos, é o que está aí no meio, está mostrando a atração. E a repulsão está tanto em cima, na parte de cima do vídeo de vocês, quanto na parte de baixo. Ou seja, menos com menos e mais com mais, essas cargas elas vão tender a se afastar. Então, os corpos eles tendem a se aproximarem, atrair-se, ou eles tendem a distanciarem, repelir-se. Isso vai depender, por exemplo, da distância em que eles estão, vai depender da intensidade da força também, mas pelo sinal nunca muda. Então, sempre que for igual, eles vão repelir, e sempre que forem oposto, eles vão atrair-se. Esse é o princípio da ação, da atração e da repulsão, que está dentro dos princípios da eletrostática. E aqui eu trouxe os processos. A gente já viu que ele vai sim, pode sim ficar eletrizado, ou seja, com excesso, mas como é que ocorre isso? São 3 formas, e a primeira é por atrito. O que seria esse atrito? É o contato. Claro que se a gente olha microscopicamente, os materiais não necessariamente por esse princípio de atração e repulsão não vão estar em contato, mas digamos macroscopicamente que eles estejam em contato, ou seja, você está encostando ali a lã no vidro, como está mostrado na figura. O que vai acontecer é que então vai ter troca ali de partículas ou de cargas, digamos assim, entre eles. Vai ter essa troca de cargas e um vai ficar com excesso de elétrons e o outro vai ficar excesso de próton. Ou seja, os dois vão se eletrizar, e um com carga positiva e o outro com carga negativa. O que aconteceu? O vidro, no caso, perdeu o elétron. E é dessa forma que vai acontecer. Ele sempre vai perder elétron quando a gente fala de eletrização por atrito. Ele não vai ganhar, no caso, ele perdeu carga positiva, que é a do elétron. Ele não vai ganhar carga negativa. Então, desse modo, como saiu o elétron, sobrou próton. Então, ele ficou eletrizado positivamente. É a mesma coisa que tu analisa na régua ali. O que ele faz? Quando ele esfrega, ele vai atritar. Isso vai fazer o material ficar eletrizado. E quando ele aproxima do papel, ele vai atrair.
Segundo processo é chamado de eletrização por contato. E como o nome já diz, vai acontecer realmente quando ele toca no material. Então, se de repente tem um material eletrizado, quando ele tocar em outro, vai haver essa interação e as cargas que estão em um irão passar para o outro. Ou seja, vai haver uma distribuição. Digamos que ele vai repartir. Se tu olha na primeira figura, é a pessoa que vai eletrizado positivamente. Quando ele toca na porta, parte dessas cargas vão passar para a porta. Ou seja, quando há o contato, há uma distribuição dessas cargas aí. Pode ser positivo, pode ser negativo também. Então, na imagem tem a primeira bolinha, está com excesso de prótons, representado pela carguinha mais aí, sinal mais. E aí, quando aproxima a outra, há uma distribuição. Separou de novo, então as duas vão ficar eletrizadas. Positivamente, pode ser negativamente também. E esse último, que é chamado de eletrização por indução, vai acontecer de que forma? Primeiro tem representado um corpo A, as cargas ali estão distribuídas neles, tu verifica o sinalzinho mais e menos ali na cor vermelha e azul. E o que acontece? Aproxima-se dele então um corpo já eletrizado, e esse corpo eletrizado, neste caso, é um corpo eletrizado negativamente. Quando acontece isso, ele aproxima, o que vai acontecer com aquelas cargas que estavam, digamos que, misturadas no corpo? As cargas de sinal oposto, de sinais opostos, que a gente já viu, vai atrair, ou seja, vão todas para o lado do material que se aproximou. Ou seja, elas vão ser induzidas, tendo em vista que os sinais opostos é que se atraem. Então, essas cargas de sinais opostos, elas tendem a ir para o lado que o material se aproximou. No caso, era o de menos, então são as cargas de sinal mais que vão para aquele lado. E o que acontece, então, com as cargas de outros sinais que estavam do outro lado? Nesse caso, vai ser aterrado, ou seja, ligado um fio à terra, e essas cargas que ficaram do outro lado, elas vão ser descarregadas na terra. E o que vai acontecer, então, quando você tira esse material que induziu ou que estava próximo dali? As cargas vão se distribuir novamente, porque não tem nenhum material que está puxando ela ali, então as cargas vão distribuir novamente. Só que vai se distribuir somente as cargas que estavam sendo atraídas na lateral, tendo em vista que as outras já foram aterradas, ou seja, foram descarregadas na terra. E as cargas do sinal oposto foram descarregadas, ficou somente a carga de um sinal. Então, vai acontecer sempre dessa forma a indução. Quando se aproxima um corpo, as cargas de sinais opostos vão para aquele lado e as que ficaram do outro lado serão aterradas. Quando tira esse corpo de perto, então o corpo vai ficar eletrizado com a carga de sinal oposto ao que se aproximou. É basicamente isso, a eletrização por indução. Eu trouxe aqui um exemplo. Como temos pouco tempo, eu vou chamar a atenção somente para os dados, porque ele quer saber qual é o valor de um material que tem um valor X de elétron. Então, ele dá que esse material tem um número atômico igual a 27. E ele vai dar também que a carga do elétron, ou a carga dele é menos 1,6 vezes 10 a 19. Eu já falei que é a carga do elétron, porque está negativo ali, a gente sabe que negativo é o do elétron. Para vocês calcularem, eu já vou direto, é aquela equação que eu passei lá no vídeo, que é o N multiplicado por E. O N é o número que ele dá, na questão aí foi 27. E o valor de 1,6 vezes 10 elevado a 19. É só multiplicar esses valores e você mantém a potência. Manteve a potência 19 e multiplicou o 27, 1,6. A gente tem um valor de 43,2 vezes 10 elevado a menos 19, só que em termos de potência, esse 43 está errado aí, porque tem que ser um número entre, no caso, 0 e 10, menor que 10. Então, passa a vírgula para o outro lado, subtrai 1 no expoente, a gente vai ficar com o valor 4,32 vezes 10 elevado a 18, que no caso é a opção D. Nós vamos encerrar por aqui. Eu vou chamar a atenção de você para acessar a plataforma Eduque, que é onde está dispostos todos os conteúdos. Você pode, inclusive, ver esses e outros. Eu te espero aqui na próxima.